Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 21. Depois que Yoichi foi embora, Kakashi ainda estava pensando no que tinha acontecido. A raiz. Lembro-me do meu pai mencioná-los. É o departamento de treinamento de talentos para as operações secretas da Anbu, enterrado nas profundezas de Konoha, por isso chamado de Raiz da Anbu. Mas o que aquele cara quis dizer com isso? Eu também sofrerei o tratamento de hoje? Kakashi acreditava que o ninja raiz de quem ele falou antes poderia estar espalhando boatos. Depois de passarem quase 10 dias juntos, Kakashi não conseguiu esconder nada dele. Admirava o nível de perspicácia de Yoichi, que quase lia mentes. No entanto, eles não tinham nenhuma interação com a raiz, então por que espalhariam rumores sobre ele? Esqueça. Papai voltará logo, vou perguntar a ele. Kakashi pensou consigo mesmo. De repente sentiu que poderia haver uma lacuna significativa entre Yoichi e a raiz, e precisava da orientação de seu pai naquele momento. Se vai ser problemático, ele pode muito bem continuar fazendo algumas tarefas simples para acumular experiência. Por outro lado, após retornar ao complexo do clã Uchiha, Yoichi foi em direção à casa do ancião Uchiha Kenji. Ele mencionou que queria descobrir se o ancião não era apenas uma ameaça casual aos ninjas da raiz. Agora que a raiz pretendia agir contra ele, Yoichi precisava encontrar um apoio igualmente poderoso. O ancião-chefe não era uma opção. Ele estava quase aposentado e não compareceu a várias reuniões do clã. Embora Yoichi tivesse alguma força, seu Sharingan evoluiu para o segundo Tomoe devido à raiva quando ele atacou Ryoma antes. E seu chakra aumentou significativamente como resultado. Mas sua condição atual não era boa. Seu corpo havia sofrido alguns danos devido à sobrecarga contínua de chakra de liberação de relâmpagos. Sua pele e meridianos musculares já haviam sofrido alguns danos. Ele precisava de um descanso adequado naquele momento, de preferência indo ao hospital de Konoha para encontrar um ninja médico para tratá-lo. Se ele pudesse ficar no complexo do clã tranquilamente, Yoichi não se preocuparia, mas ele estava com medo de que Fugaku, o chefe do clã, o vendesse, novamente só para agradar o terceiro Hokage. Não era a primeira vez que Fugaku fazia algo assim, essa era apenas sua filosofia. Ao chegar à casa do ancião Kenji, Yoichi tocou a campainha e disse diretamente à pessoa que abriu a porta: "Sou Yoichi. Espero ver o ancião Kenji. Tenho algo para discutir com ele." "É Yoichi-sama, por favor, entre. Vou chamar meu sogro." A pessoa que abriu a porta foi a nora do ancião Kenji, cujo filho era o capitão do time de guarda. Yoichi foi levado para a sala de estar e pouco depois de se sentar, um velho chegou. "Ancião Kenji, Yoichi-kun, por favor, sente-se." Ao ver Yoichi prestes a se levantar para cumprimentá-lo, o ancião Kenji gesticulou para que ele se sentasse, e então ele se sentou também. "Yoichi-kun, já ouvi falar da sua reputação de gênio antes. É uma pena que você não tenha se juntado à equipe de guarda. No entanto, parece que mesmo sem se juntar, você não desperdiçou seus talentos. Ancião Kenji, venho desta vez com um pedido de sua ajuda." Yoichi não se esquivou, colocou o pergaminho do modo de chakra de liberação de relâmpagos diretamente sobre a mesa e continuou. "Recentemente, rumores sobre eu usar membros da equipe para completar missões têm se espalhado por Konoha. Hoje, descobri que a raiz vem alimentando esses rumores secretamente." Danzou, aquele velho só conhece essas táticas. O ancião Kenji bufou friamente. Embora raramente saísse para o complexo do clã, ainda estava ciente dos rumores em torno de Yoichi. Esses rumores se espalharam amplamente nos últimos 2 dias. Ele não acreditava que ninguém estivesse por trás deles. "Yoichi-kun, o que você quer fazer agora? Quando a raiz veio até mim, eles foram muito arrogantes. Não pude deixar de agir contra eles. Graças à raiva deles, meu Sharingan evoluiu para o segundo Tomoe, mas agora estou ferido. Espero que o ancião Kenji possa me ajudar e impedir que a raiz me cause problemas até que eu me recupere." Yoichi fez seu pedido e empurrou o pergaminho do modo de chakra de liberação de relâmpagos para frente. Depois de olhar o pergaminho, o ancião Kenji perguntou novamente: "Yoichi-kun, por que você veio até mim? Seria melhor discutir esse assunto com o chefe do clã." "Esqueça o chefe do clã. Tenho medo que ele me entregue para assumir a culpa pelos interesses do clã, especialmente porque ele teve esses pensamentos da última vez." Yoichi balançou a cabeça e continuou a escrever num pedaço de papel. "Comparado ao chefe do clã, o modo de fazer as coisas do ancião Kenji é mais confiável para mim." O ancião Kenji assentiu e então mergulhou em contemplação silenciosa. Depois de um tempo ele se manifestou e chamou a nora para dizer: "Rie, vá até a equipe de segurança e encontre uma pessoa competente. Deixe que ele envie 2 membros da equipe de segurança com Yoichi-kun para o hospital para tratamento. Depois deixe que ele lidere a equipe de segurança para prender e punir aqueles que espalham boatos." "Sim, pai." Rie abaixou a cabeça em reconhecimento, então se virou para Yoichi e disse: "Yoichi-sama, por favor, siga-me." Yoichi acenou para o ancião Kenji e então seguiu sua nora para fora. 13 anos, provavelmente ainda não 14, com o segundo Tomoe Sharingan, matou um Jounin ninja da pedra e parece que venceu a Burami Ryuma. Seu talento é ainda melhor do que o de uma pessoa normal. Depois que todos foram embora, o ancião Kenji relembrou cuidadosamente as informações sobre Yoichi. Ele se lembrou de que, além dos pais, Yoichi nunca havia recebido orientação de membros do clã. Depois de se formar na academia, ele chegou a praticar por conta própria. Com esse talento, Yoichi poderia se tornar um ninja renomado do clã Uchiha.
Se ele for bem cuidado e tiver algumas oportunidades, Yoichi pode se tornar o próximo chefe do clã. O rosto do ancião Kenji demonstrava uma expressão cada vez mais expectante. Ele estava cada vez mais decepcionado com Fugaku, o atual líder do clã, a ponto de achar que o líder do clã Hyuga era melhor. Embora a equipe de guarda fosse um departamento estabelecido pelo segundo Hokage para restringir os membros do clã, ela ainda tinha grande poder, segurança e era adequada para o desenvolvimento dos membros do clã. Mas Fugaku parecia ter uma visão turva da situação. Coincidentemente, a aparição de Yoichi deu ao ancião Kenji esperança de um novo chefe de clã. Além disso, seu temperamento e caráter lhe caíam bem, muito melhor do que seu filho. Depois que Yoichi foi levado até a equipe de guarda por Uchiha Rie e explicou a situação para Uchiha Masato, filho do ancião Kenji, 2 membros da equipe de guarda acompanharam Yoichi até o hospital de Konoha. Isso era para sua proteção. Caso contrário, se o ninja da raiz aparecesse de repente e tentasse levar Yoichi embora à força, ele não teria capacidade de resistir. Com a equipe de guarda o acompanhando, mesmo que os ninjas da raiz viessem, eles não seriam capazes de levá-lo embora. Depois de chegar ao hospital de Konoha, Yoichi encontrou um médico para tratar seus ferimentos. Se ele quisesse curar rapidamente os ferimentos em seus músculos e meridianos, 2 usos da técnica da palma do chakra seriam suficientes. Quanto à pele queimada pelo raio, bastaria aplicar algum medicamento e enfaixá-la com bandagens. Assim que Yoichi terminou de receber o tratamento e estava se preparando para sair, alguém de repente o chamou por trás. Ei, pirralho Uchiha! Capítulo 22. Yoichi se virou, viu Tsunade e escreveu: Ah, é a Lady Tsunade. Precisa de alguma coisa de mim? O que há de errado com sua garganta? Quer que eu te ajude com isso? Tsunade olhou para o bilhete e estalou a língua antes de dizer: entendi. A propósito, Yoichi, notei que você tem vários curativos. Parece que você tem algumas queimaduras. Com dinheiro suficiente, você pode se recuperar em apenas alguns minutos. Não precisa, ficarei bem em alguns dias. Mas, Lady Tsunade, você me causou um bocado de problemas. Como assim? Como eu te causei problemas? Tsunade imediatamente cruzou os braços, parecendo descontente. Você está dizendo essas coisas porque guarda rancor de mim pelo que aconteceu da última vez? Eu só contei sobre meu ninjutsu do modo de chakra do estilo relâmpago, mas recentemente rumores de que eu abandonei meus companheiros de equipe voltaram a se espalhar. Tudo porque a raiz quer obter meu modo de chakra do estilo relâmpago, então eles estão alimentando os rumores. Além disso, esses meus ferimentos foram causados por shinobi da raiz. Eles vieram me ameaçar, exigindo que eu entregasse meu ninjutsu e me juntasse à raiz para limpar meu nome desses rumores. Obrigada, Lady Tsunade, pela sua traição. Depois de entregar o bilhete para Tsunade, Yoichi se virou e saiu, seguido por 2 membros da equipe de segurança. Parentesco de mim? Tsunade leu o que estava escrito no bilhete e imediatamente se lembrou de ter mencionado o assunto ao velho. No entanto, sua intenção era que o velho investigasse, não que agisse como espião. Como isso se conectou ao pedido de ninjutsu? Tsunade não fazia ideia dos boatos que se espalhavam. No dia anterior, ela havia perdido todo o seu dinheiro em uma aposta. E hoje foi ao hospital de Konoha na esperança de encontrar alguns tolos desavisados para tratar seus ferimentos e ganhar alguns honorários médicos. Ela raramente andava pelas ruas, então como poderia saber dos boatos que se espalhavam? Além disso, cassinos não fofocam sobre casos ninjas. Danzou está por trás disso. Tsunade franziu a testa, pensando na impressão que tinha de Danzou. Parecia algo que Danzou faria, mas ela só contou ao velho, e era para confirmação da inteligência. Não, porque eu deveria levar a culpa. É claramente culpa do Danzou. Tsunade se sentiu irritada. Ela saiu do hospital de Konoha imediatamente e foi em direção ao escritório do Hokage. Embora não gostasse de Yoichi, aquele pirralho malvado, por que deveria assumir a culpa por Danzou? Ela nem se importava com o modo de chakra do estilo relâmpago. Além de ser um ninjutsu difícil de dominar, ele também despertava o ódio do shinobi da nuvem. Do outro lado, Masato perguntou educadamente: Yoichi-kun, como estão seus ferimentos? Yoichi respondeu: nada sério. Irei ao hospital de Konoha amanhã para tratamento e ficarei bem. Meu pai soube que Yoichi-kun despertou o Sharingan para o segundo Tomoe, então ele me pediu especialmente para trazer um genjutsu para você. Se tiver alguma dúvida, pode vir à minha casa a qualquer momento. Masato pegou 4 pergaminhos e os colocou sobre a mesa. Todos eram genjutsus que podiam ser usados com o Sharingan. Aprendê-los seria muito conveniente ao enfrentar inimigos. Havia uma diferença entre Doujutsu Genjutsu e Genjutsu comum. Doujutsu Genjutsu era basicamente impossível de dissipar sozinho, então Uchiha ganhou uma reputação no mundo ninja. 1 contra 1, eles escapam. 2 contra 1, atacam por trás. Ao encontrar um Uchiha com o Sharingan ativado, se estivesse sozinho, era melhor fugir. A menos que você não olhasse nos olhos do oponente, mas aí você dificilmente conseguiria ver a parte superior do corpo dele. Como você lutaria assim? Masato-senpai, por favor, agradeça ao ancião Kenji. Sou grato pela ajuda dele. Yoichi aceitou a boa vontade do ancião sem hesitar. Se Fugaku também conseguisse conquistar os membros do clã dessa forma, não haveria necessidade de facções no clã, apenas o lado do líder. Yoichi-kun, descanse bem. Vou me retirar agora. Se precisar de alguma coisa, fique à vontade para vir à minha casa ou à equipe de segurança. Masato assentiu e saiu da casa de Yoichi.
Depois que todos foram embora, Yoichi abriu os 4 pergaminhos de Genjutsu e começou a estudá-los. Uma delas era uma visão sobre o uso do Sharingan, a ilusão, ligação de Genjutsu ilusão, fogo desconhecido e outra sem nome, mas que exigia 3 selos para ser ativada, e também tinha um limite de tempo. Este Genjutsu também foi marcado pelo próprio Kenji como algo que não deveria ser usado, a menos que fosse uma questão de vida ou morte. É o Izanagi? Por que o ancião me deu esse jutsu proibido? Ao ver este genjutsu sem nome, Yoichi imediatamente pensou no jutsu proibido do clã Uchiha. O efeito e os selos eram exatamente os mesmos que ele se lembrava. Ele tem medo de que eu sofra um acidente, então me deu esse jutsu proibido para salvar minha vida? Chiz Fugaku, você não aprende com esse tipo de cuidado? Dizia-se que este jutsu proibido não era praticado por ninguém, mas era impossível pensar assim. Sacrificar um Sharingan em troca da própria vida? O clã Uchiha não era tolo. Figuras importantes do clã certamente preservariam este jutsu proibido. Yoichi guardou os 4 pergaminhos e se preparou para encontrar tempo para estudá-los lentamente. No entanto, era bom ter alguém o apoiando. Independentemente das intenções ou expectativas de Kenji em relação a ele, essa proteção e cultivo eram muito melhores que os de Fugaku. Do outro lado, Fugaku foi novamente convocado ao escritório do Hokage, desta vez acompanhado não apenas por Hiruzen, mas também pelos outros 3 anciões do conselho. Ao chegar, Fugaku descobriu que Yoichi havia causado problemas novamente, dessa vez com o Shinobi da Raiz. De acordo com Danzou, os Shinobi da Raiz queriam convidar Yoichi para investigar o boato, mas Yoichi os atacou diretamente e feriu os subordinados de Danzou. Esta já era a segunda vez que Yoichi atacava outro Shinobi da aldeia, o que era absolutamente inaceitável de acordo com a vontade do fogo. Embora a expressão de Hiruzen fosse um tanto desagradável, ele ainda disse, Fugaku, entendo que você esteja ocupado com assuntos do clã e também supervisionando a equipe de segurança. Quando você está ocupado, pode ser que não tenha tempo para lidar com assuntos tão triviais, mas espero que possa aconselhar Yoichi. Shinobi da mesma vila são como família, esse tipo de comportamento não é apropriado. Danzou imediatamente expressou sua insatisfação. Hiruzen, como você pode ignorar isso? Isso é um ataque ao Shinobi da aldeia. Danzou, deixe esse assunto para o Fugaku cuidar. Ele é o capitão da equipe de segurança, então você não precisa se preocupar com isso. Hiruzen largou o cachimbo e interrompeu. Tudo bem, esse assunto está resolvido. Danzou, eu sou o Hokage. Então por que me chamou aqui? Só para me xingar como assistente do Hokage? O rosto de Danzou ficou frio, e ele bateu com força na moleta. Hiruzen, você vai se arrepender disso. Depois de falar, Danzou saiu com uma expressão fria. Omura e Koharu também não disseram muita coisa. Apenas disseram, Hiruzen, cuide disso você mesmo, e então saíram do escritório do Hokage. Fugaku, você pode voltar primeiro. Entendo, Hokage-sama. Fique tranquilo. Fugaku curvou-se levemente e assegurou-o antes de deixar a torre do Hokage. Capítulo 23. Ancião Kenji, você me chamou para alguma coisa? Fugaku ignorou o chá trazido por Rie, sua expressão levemente solene. Apesar de ter se aposentado da Anbu, ele, como ancião, ainda exercia considerável influência dentro do clã. Se não fosse pela incompetência do ancião-chefe, que entregou a autoridade do clã ao Uchiha Fugaku, este jovem líder provavelmente teria sido um mero fantoche. Colocando a xícara de chá na mesa, Kenji perguntou com um sorriso fraco. Fugaku, você acabou de chegar da torre do Hokage. Está planejando encontrar Yoichi? Ao ouvir isso, Fugaku ficou em silêncio por um momento antes de falar, sim. O ancião também sabe disso? Depois que Yoichi atacou o ninja da Raiz, ele veio à minha casa e explicou a situação. Toda essa comoção foi causada pela Raiz. Kenji não escondeu nem enganou Fugaku. Afinal, ele era o líder do clã, e qualquer tipo de enganação seria inútil. Então, enviei a guarda para prender as 13 pessoas que mais espalharam os boatos. 3 delas agiram por ressentimentos anteriores contra nós, 5 aceitaram dinheiro e outras 5 mostraram traços de genjutsu. Preocupado com a geração mais jovem, pedi a uma pessoa justa que usasse o genjutsu do Sharingan no antigo companheiro de equipe de Yoichi, e a conclusão foi baseada em inveja. Ele se ressente por não ter conseguido se tornar um shinobi, enquanto Yoichi completou a missão ileso e poderia se tornar um herói de Konoha. É por isso que ele caluniou Yoichi. Kenji calmamente relatou o que havia descoberto e colocou um pergaminho sobre a mesa. Fugaku, Yoichi está tendo um momento de azar. No entanto, ele sabe que deve me procurar quando surgem problemas, como uma criança que causa problemas lá fora buscaria a ajuda dos pais. Este é o pergaminho da técnica do modo de chakra de liberação de relâmpagos que ele me deu. Pode pegá-lo, líder do clã. Fugaku não falou nada desde então, e não demonstrou nenhuma reação mesmo quando viu o pergaminho sobre a mesa. Se ele pegasse o pergaminho contendo o modo de chakra de liberação de relâmpagos, ele, como líder do clã, teria que corresponder às expectativas de seu povo. Pegar o pergaminho de Jutsu significava apoiar Yoichi, dissipar os rumores espalhados na vila e questionar Danzou. Fugaku cerrou os punhos com força. Estava encurralado pelo ancião e agora só tinha 2 opções. No entanto, escolher pegar o pergaminho de Jutsu teria um custo alto. Todos os seus esforços anteriores seriam em vão. Ancião, vamos acabar com esse assunto aqui. Fugaku. Ainda há assuntos para resolver em casa, ancião. Eu cuido da situação de Yoichi. Quanto aos da Raiz, deixe comigo.
Com a cabeça levemente abaixada, Fugaku falou decisivamente, depois se levantou e saiu. Ele não bebeu o chá que estava na mesa, nem levou o pergaminho de jutsu consigo. Depois de um tempo, quando todos já tinham ido embora, Kenji balançou a cabeça e suspirou, indeciso. Eu não deveria ter dado ouvidos a esse cara em primeiro lugar. Se Yoichi tivesse nascido alguns anos antes, eu não teria que escolhê-lo. As ações de Fugaku apenas fortaleceram a determinação de Kenji em cuidar de Yoichi. Seu filho Masato não tinha talento para ser o líder do clã. Ser um líder de esquadrão e obedecer às ordens era suficiente para ele. O principal objetivo de um líder de clã não era atender os outros incondicionalmente, mas Fugaku não tinha a mínima noção dessa questão. Tsunade-sama, não é necessário que você cuide pessoalmente de ferimentos tão pequenos. Pare de tagarelar. Considere isso como minha maneira de te compensar sem querer. Vem aqui rápido. Com um comando e uma postura de braços cruzados, Tsunade cantarolou, dando um ar de se você não vier, eu vou até você e te espanco. Da última vez, você me acusou de delatar, mas quando se trata de técnicas de aldeias estrangeiras, eu tenho que denunciar. Mas eu não esperava que a raiz fosse tão longe. Uma mulher na casa dos 30 sendo tsundere? Era um tanto constrangedor, mas esse tipo de comportamento tornava a mulher madura um tanto adorável, especialmente considerando sua aparência jovem. Yoichi desviou o olhar do rosto de Tsunade, caminhou até a cadeira à sua frente e sentou-se, respondendo, já que é esse o caso, então me ajude a me curar uma vez. E estaremos quites. Obrigado, Tsunade-sama. Este pequeno ferimento não é problema algum. Se eu te tratar, você se recuperará completamente na mesma hora. Enquanto Tsunade falava, ela formou selos de mão e usou seu ninjutsu médico, depois colocou as mãos no corpo de Yoichi. O ninjutsu médico estimulava a divisão celular usando o chakra de liberação Yang para acelerar a cicatrização de ferimentos. Com o domínio do chakra de Tsunade, a eficiência na cura de ferimentos era 10 vezes maior que a de outros ninjas médicos. Mesmo usando lesmas para tratar os outros, o efeito era mais forte do que o de ninjas médicos comuns. Tsunade agora havia conquistado o título de ninja médica número 1 do mundo. Inúmeras pessoas queriam que ela as tratasse, mas Tsunade geralmente era preguiçosa demais para se dar ao trabalho, só se ocupando quando estava com pouco dinheiro. Em pouco tempo, os ferimentos de Yoichi estavam quase completamente curados. Após expressar sua gratidão, ele deixou o hospital de Konoha. Sentindo-se melhor, do lado de fora do hospital de Konoha, Kakashi apareceu de repente na frente de Yoichi, cumprimentando-o sem expressão. Não apareça do nada da próxima vez. E você, tem algo para conversar? Yoichi respondeu, pensando que Kakashi não viria procurá-lo depois de completar sua missão, especialmente porque ele havia entrado em conflito com ninjas da raiz. Na verdade, fui primeiro ao complexo do seu clã antes de vir ao hospital. Kakashi olhou para Yoichi e continuou. Já que você parece não ter assuntos urgentes para as missões da vila, quando você planeja começar a próxima missão? Ao retornar para casa naquele dia, Kakashi perguntou a Sakumo, mas este lhe forneceu apenas algumas informações. O resto cabia a Kakashi julgar e decidir. Depois de muita contemplação, Kakashi decidiu continuar a parceria com Yoichi. Ele confiava em seus instintos. Yoichi não era a pessoa que os rumores diziam que ele era. Por isso, ele visitou o complexo Uchiha hoje antes de ir ao hospital. Se não estiver com pressa, que tal daqui a 5 dias? Aprendi algumas técnicas novas recentemente e preciso me familiarizar com elas. Assim, as chances de sucesso da missão serão maiores. Tudo bem então. Você vai treinar esses dias? Se vocês tiverem algum plano, encontrem-se no lugar de sempre. Entendido. Depois de dizer isso, Kakashi se virou e foi embora. Seu pai não ficaria na vila por muito tempo, pois logo seria enviado em uma missão. Treinar sozinho era muito lento para ele, e apenas Yoichi em toda Konoha era adequado como alvo de treinamento. Apesar de ter se formado há um ano, Kakashi conhecia poucas pessoas. Além do pai, ele geralmente treinava sozinho. Agora, ter alguém mais forte que ele para treinar era uma oportunidade rara para Kakashi. Capítulo 24. Vamos parar por aqui. Eu já compreendi a sua força. É isso por hoje. Descanse bem e retomaremos a missão amanhã, Yoichi sinalizou para Kakashi após o término do treino. Após 5 dias de treinamento juntos, ele sentiu que tinha uma boa compreensão das habilidades de Kakashi. Kakashi demonstrou proficiência em ninjutsu de liberação de relâmpago e liberação de terra. Sua principal técnica de combate era a arte da espada-ataque, e sua coordenação entre os ninjutsus era louvável. Seu controle sobre momentos de combate em frações de segundo também era impressionante. Esse nível de força era respeitável entre os Chunin e o tornaria um aliado confiável em missões. Yoichi também não havia relaxado nos últimos dias. Além de aperfeiçoar sua esgrima e o modo de chakra liberação de relâmpago, ele também vinha aprimorando sua proficiência no genjutsu do Sharingan. Naturalmente, Kakashi serviu como seu parceiro de treino. Kakashi tinha um conhecimento razoável de genjutsu e sabia como se defender e dissipá-los. No entanto, ele se viu um tanto indefeso contra o genjutsu do Sharingan de Yoichi nos últimos dias. Embora Yoichi tivesse dominado apenas 2 técnicas de genjutsu do Sharingan até então, elas representavam muito mais dificuldade para Kakashi do que antes. Kakashi não conseguia encarar o olhar do Sharingan de Yoichi diretamente e tinha que ficar atento à sua linha de visão, o que tornava a situação extremamente desconfortável para ele. Após ser vítima do genjutsu do Sharingan de Yoichi 4 ou 5 vezes, Kakashi se recusou a lutar com Yoichi novamente.
Uma vez preso no genjutsu do Sharingan, ele achou quase impossível se libertar, e Kakashi já havia perdido 5 ou 6 vezes. A que horas nos reunimos amanhã? Perguntou Kakashi. 9 horas, na torre do Hokage. Entendido. Vou voltar hoje então. Depois de se despedir, Kakashi partiu. Yoichi também foi embora. O assunto com a raiz havia se resolvido após sua visita ao ancião, pois parecia que ele o havia resolvido. Os rumores na vila também diminuíram significativamente. A polícia Uchiha prendeu mais de uma dúzia de indivíduos que espalhavam os rumores mais maliciosos e publicou avisos detalhando a disseminação de boatos sobre Yoichi. Para pessoas comuns, elas não tinham importância na presença de shinobi, especialmente Uchiha com seu Sharingan, capaz de discernir facilmente os pensamentos internos por meio de genjutsu. Os rumores diminuíram, mas a reputação de Yoichi sofreu um leve abalo. Quando Yoichi andava pelas ruas, via medo nos olhos das pessoas comuns. Mas para Yoichi, o clã Uchiha não precisava da admiração desses aldeões. Aqueles que detêm o poder devem ser reverenciados pelo povo. Que qualificações um grupo de pessoas que só conseguia sobreviver sob a proteção de shinobi tinha para desrespeitar o clã Uchiha? Nunca experimentei o punho de ferro da polícia, hein? Quanto a quem praticaria o modo de chakra liberação de relâmpago, Yoichi não se importava nem um pouco. Treinar neste ninjutsu era incrivelmente difícil, quase comparável à dificuldade de dominar o punho gentil, exigindo a liberação de chakra da maioria dos principais pontos de acupuntura do corpo. A espada ninja de chakra de Yoichi também havia sido entregue. No entanto, não foi Uchiha Kanrin quem a entregou, mas sim Uchiha Masato. Parecia que o ancião havia assumido o controle de todos os assuntos, por isso seu filho foi enviado para entregar a espada. A espada ninja de chakra era primorosamente construída, infundida com alguns minerais condutores, tornando-a durável e capaz de conduzir chakra. Com apenas um pouco de chakra, Yoichi podia liberar uma deslumbrante exibição de raios na lâmina. Yoichi chamou essa espada ninja de chakra de Raiden, lembrando um pouco uma das 7 espadas ninja da névoa, mas ele não se importou. No final, a fama de uma arma dependia, em última análise, de seu portador. No dia seguinte, ambos chegaram à torre do Hokage quase ao mesmo tempo e entraram depois de trocarem cumprimentos. Ao chegarem ao balcão da missão, as pessoas lá dentro pareceram inquietas ao ver Yoichi, principalmente Sakaguchi, que teve as 2 costelas quebradas por Yoichi da última vez. Ele passou vários dias no hospital se recuperando. Depois, soube que Yoichi não havia sofrido nenhuma punição. Em vez disso, aqueles que espalhavam boatos eram pegos pela polícia e punidos severamente. Isso deixou Sakaguchi extremamente furioso. Seu amigo morreu no esquadrão de Yoichi, e ele teve as 2 costelas quebradas por Yoichi. Ele poderia até ser preso pela polícia por simplesmente falar mal de Yoichi. Agora, ao ver Yoichi, os olhos de Sakaguchi expressavam ressentimento e medo, e ele temia que Yoichi pudesse atacá-lo novamente. Aceite as missões. Missões de rank B e assassinato são priorizadas. Equipe: Uchiha Yoichi e ataque Kakashi. Yoichi olhou para Sakaguchi e não lhe deu mais atenção, aproximando-se de um ninja que estava na mesa de missões. O ninja, ao recuperar os sentidos depois que Yoichi se dirigiu a ele, disse apressadamente: espere um momento, deixe-me verificar para você. Há algumas missões de nível B disponíveis, algumas delas de assassinato. Você pode escolher entre elas. Yoichi deu uma olhada e notou que ainda havia muitos pedidos de assassinato para Konoha, e missões de rank B já envolviam shinobi, como indicado nos resumos da missão. Vou levar esta e esta. Por favor, grave-as. Você quer fazer 2 missões de nível B? Isso mesmo. Por favor, registre-os. Isso não parece estar de acordo com os regulamentos. Preciso consultar o Hokage. O ninja da mesa de missões pareceu perturbado. Ao ver a falta de reação de Yoichi, levantou-se e foi em direção ao escritório do Hokage. Vendo isso, Kakashi se aproximou e sussurrou: por que não aceitamos apenas uma missão por enquanto? É mais seguro. Não precisa. Essas 2 missões estão convenientemente localizadas na Terra da Grama e no País da Terra. Fazê-las separadamente seria desperdiçar 7 ou 8 dias adicionais de viagem. Kakashi lançou-lhe um olhar impassível. O líder de sua equipe não demonstrou preocupação com a possibilidade de fracasso da missão, pensando apenas em economizar tempo. No entanto, uma delas envolvia um ministro da Terra da Grama, enquanto a outra era um agente secreto de Vagakuri. À primeira vista, as missões não pareciam muito difíceis. Depois de um tempo, o ninja retornou ao balcão de missões. Ele informou Yoichi e Kakashi. O Hokage aprovou. Vou processá-los para vocês. Base oculta nas profundezas de Konoha. Este era o quartel-general da raiz. Quando foi estabelecido, Danzou proclamou como a raiz que nutria e protegia Konoha, daí a razão pela qual até a base foi construída no subsolo. Sair da vila? É difícil se movimentar dentro de Konoha, mas quando você está fora, um brilho frio brilhou nos olhos de Danzou. Uchiha Kenji, aquele velho tolo, estava protegendo Yoichi, impedindo a raiz de agir dentro da vila. Mas fora da vila, Lord Danzou, ataque Kakashi e Uchiha Yoichi estão se unindo. Se agissemos. Quem disse que vamos agir? Aquele Uchiha perverso anda praticando a técnica secreta do shinobi das nuvens. Com o temperamento ruim do Raikage, você acha que ele vai deixar isso passar? Lord Danzou está sugerindo. Venda as informações para Komogakuri e mande uma equipe da raiz atrás de você. Nós daremos o suporte final. Danzou bateu com a bengala e sorriu ironicamente.
com um Sharingan de 2 tomos, um talento decente, mas infelizmente inadequado para o uso em Konoha. Capítulo 25. Droga, por que o ninjutsu da nuvem apareceria em um shinobi da folha? Quem vazou isso? Ao ouvir o relatório de seu subordinado, o terceiro Raikage perguntou com raiva. Embora não fosse temperamental o suficiente para quebrar a mesa na sala, seu comportamento foi suficiente para perturbar os que o cercavam. Já incumbimos a Anbu de investigar todos os ninjas de alto escalão capazes de usar o modo de chakra de liberação de relâmpagos. Acredito que teremos resultados em breve. Depois de falar, o assistente do Raikage trouxe uma xícara de chá para a mesa. Por favor, tomem um pouco de chá. Na Vila Oculta das Nuvens, não havia muitos ninjas das nuvens capazes de usar o modo de chakra de liberação de relâmpagos. Este ninjutsu não só era difícil de dominar, como também exigia lealdade. Foi uma técnica criada pelo segundo Raikage e ganhou fama no mundo ninja sob o uso do segundo e terceiro Raikage. Dominar essa técnica essencialmente colocaria o indivíduo no mesmo nível do Raikage, desde que conseguisse superar o filho do terceiro Raikage. Pouco depois, os Anbu da Vila das Nuvens retornaram com informações. O ninja de alto escalão da Folha Oculta, Ozai, havia confessado voluntariamente. Ele havia perdido um pergaminho contendo o modo de chakra de liberação de relâmpagos. No entanto, ele se esqueceu completamente de quando o perdeu. Mesmo assim, Ozai se lembrava vagamente de um certo Uchiha de Konoha Yoichi. Parece que há meio ano, enquanto Ozai estava em uma missão de Rank S, ele encontrou uma equipe de Konoha. Então, Ozai perdeu o modo de chakra de liberação de relâmpagos durante esse tempo? Não tenho certeza, mas deve ser por volta dessa época, Lord Raikage. Interrogamos as duas equipes que estavam em missão naquela época, mas elas não se lembravam de nada. Eles não conseguiam se lembrar? Estavam sob Genjutsu? Não está claro. No entanto, é difícil fazer com que essas duas equipes se enquadrem no Genjutsu. Além de perder um pergaminho de ninjutsu, Ozai não sofreu nenhuma outra perda, exceto pelo fracasso da missão. Depois de ouvir os resultados da investigação da Anbu, todos no escritório do Raikage ficaram pensativos e confusos. Era bem provável que Ozai tenha sido quem perdeu o modo de chakra de liberação de relâmpagos, mas isso certamente foi orquestrado por seus inimigos. O futuro quarto Raikage não conseguia compreender essas questões complexas. Então falou em voz alta: pai, vamos informar Konoha diretamente. Deixe que eles nos entreguem o modo de chakra de liberação de relâmpagos, e então poderemos matar aquele ninja Uchiha que está praticando isso. O terceiro Raikage disse solenemente: você sabe quantas pessoas de Konoha dominaram as técnicas da nossa vila? Qual a utilidade de recuperá-las agora? Não importa quantos deles tenham dominado a técnica, eles são nossos inimigos. Uma vez descobertos, nós os perseguimos até o fim, mesmo que seja o terceiro Hokage. Enquanto falava, Ai exclamou: contanto que os assustemos, deixe os ninjas de Konoha saberem que praticar o ninjutsu secreto da Vila das Nuvens significa morte. Eles não ousarão praticá-lo. Foi realmente uma abordagem direta. No entanto, o terceiro Raikage achou que era um método viável. Então disse ao filho: tudo bem, eu aprovo. Saidei, vai informar Konoha, como Ai sugeriu antes. Ai, você e Ozai se unem e eliminam o ninja Uchiha que já domina o modo de chakra de liberação de relâmpagos. Deixe-o saber que a Vila das Nuvens não é para brincadeira. Sim, pai. Lord Raikage. Após receber a ordem, a Vila das Nuvens entrou em ação. Em termos de poderio militar, a Vila da Nuvem era, sem número dúvida, a mais forte entre as 5 grandes vilas shinobi. Mesmo desconsiderando outras ameaças, em um confronto direto com outras duas vilas, apenas a Vila da Pedra mal conseguia se igualar à Vila da Nuvem. No entanto, a Vila das Nuvens tinha má reputação. A maioria de seus aldeões tinha uma inclinação marcial. Inicialmente, o segundo Raikage era considerado um líder meio pacífico, apenas porque não conseguiu derrotar o segundo Hokage na guerra. Entretanto, durante as negociações de paz, o segundo Raikage foi eliminado pela facção marcial da vila. Saquear técnicas secretas e pilhar aldeias eram tradições da Vila das Nuvens. Qualquer coisa que lhes fosse vantajosa seria aproveitada, embora não houvesse evidências claras. A queda da terra dos redemoinhos poderia estar relacionada à Vila das Nuvens. Naquela época, exceto em Konoha, os métodos de selamento de bestas com cauda em várias vilas eram rudimentares. Mas depois de algum tempo, a Vila das Nuvens de repente dominou o método perfeito de treinamento Jinchuriki, o que inevitavelmente levantou suspeitas. Acostumado a ser autoritário, mesmo que o terceiro Raikage soubesse que aqueles que vazavam informações para ele tinham mais intenções, ele não se dava ao trabalho de pensar nisso. Qualquer um que ousasse colocar a cabeça para fora seria morto. Essa era a mentalidade do terceiro Raikage. Em invocação aleatória, ganha a oportunidade de invocar um monstro de outro mundo todos os dias. Ele pode ser capaz de destruir o mundo, ou pode nem ser capaz de derrotar um bebê. Você tem apenas 30 minutos para domá-lo. Se não for concluído dentro do tempo limite, ele retornará automaticamente ao seu mundo original. Finalmente posso falar. Yoichi removeu sua máscara de metal. Quase um mês de insistência em dizer a verdade quase quebrou o maxilar contra a máscara de metal. Vamos, Kakashi. Ao ouvir isso, Kakashi, que estava ao lado dele, olhou para Yoichi com seus olhos de peixe morto e perguntou: Capitão, sua garganta sarou de repente? Yoichi acenou com a mão e disse: isso não importa, Kakashi. Você vai ganhar muito estando comigo. Espero que não desista no meio do caminho.
Farei o meu melhor, capitão. Então, os dois continuaram seu caminho. O primeiro alvo da missão era a Terra da Grama, que levaria um dia para ser alcançada. Enquanto viajava, Yoichi estudou cuidadosamente sua nova habilidade. Sendo capaz de invocar aleatoriamente uma criatura de outro mundo, ela pode ser forte ou fraca, e com apenas uma chance de domesticá-las. No entanto, de acordo com as instruções, se ele invocasse uma criatura capaz de destruir os céus e a terra, ele poderia ser exterminado sem ser capaz de domesticá-la. Se ele invocasse um fraco, nem mesmo domesticá-lo adiantaria. Ele poderia acabar verificando se a carne da criatura era saborosa. Mas em termos de domar criaturas, Yoichi só conseguia pensar na técnica de invocação do mundo ninja, que seria mais conveniente. Além da técnica de invocação, ele não conseguia domá-los à força com correntes de ferro. Kakashi, onde posso comprar um pergaminho de invocação? A loja de ferramentas ninja em Konoha vende? Kakashi revirou os olhos e disse, desamparado, estes pergaminhos são feitos pelos próprios ninjas. A menos que o dono da loja de ferramentas ninja seja um ninja especializado em fazer esses pergaminhos, mas se você quiser domar feras invocadas, é melhor fazê-los você mesmo. Então, eu tenho que aprender a técnica de invocação? Isso mesmo. Você sabe disso? Kakashi assentiu. Se você quer aprender, é melhor preparar o pergaminho primeiro. Pergaminhos de invocação não são difíceis. A dificuldade está em domar as feras invocadas. A técnica de invocação não era nada difícil. Embora fosse classificada como um ninjutsu de nível C, mesmo um ninja de nível inferior poderia aprendê-la seriamente depois de um tempo. Quando Yoichi renovou seus poderes, ele já havia deixado Konoha, caso contrário, ele poderia ter consultado o ancião e aprendido esse ninjutsu. Felizmente, Kakashi também sabia disso. Ele já havia criado e contratado os cães ninjas de sua terra natal. Embora seu poder de combate fosse mediano, em termos de rastreamento de pessoas, eles não eram inferiores aos cães ninjas do clã Inuzuka. Após chegar na Terra da Grama, Yoichi pediu para Kakashi lhe ensinar a técnica de invocação antes de completar a missão. Ele estava acostumado a fazer os preparativos primeiro para não precisar coçar a cabeça quando necessário. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. Certo, com este pergaminho de invocação, você poderá capturar criaturas invocadoras, disse Kakashi, olhando para Yoichi depois que este terminou de preparar o pergaminho de invocação. Ele então perguntou sobre a missão. Não deveríamos partir para a missão agora? Qual a pressa? Esta missão não é difícil, respondeu Yoichi com satisfação enquanto olhava para o pergaminho de invocação em sua mão. Depois de guardá-lo, perguntou a Kakashi, como estão as informações que você deveria coletar? Está quase pronto. Aqui está um mapa detalhado dos arredores da casa de Iwata Kuma. No entanto, parece que ele sabe que alguém o está perseguindo. Há mais 4 shinobi da grama por aí, explicou Kakashi enquanto colocava um mapa sobre a mesa. Afinal, Iwata Kuma era um ministro da Terra da Grama e tinha laços estreitos com o país da Terra. Naturalmente, ele aumentaria sua segurança caso sentisse qualquer ameaça. Inicialmente, ele contava com 1 dúzia de samurais e 6 ninjas errantes contratados em sua casa. Agora, com a adição de mais 4 shinobi da grama, teoricamente, a força defensiva estava no auge. Tentei usar ninjutsu perto da casa de Iwata, mas não houve detecção. Provavelmente não há ninjas sensoriais, mas também não os vi em ação, então não é possível discernir os tipos específicos, acrescentou Kakashi. Depois de ouvir, Yoichi assumiu uma postura de chefe, dando um tapinha no ombro de Kakashi. Parabéns! Embora a coleta de informações não seja perfeita, ainda é louvável. Kakashi revirou os olhos e perguntou, qual é o plano agora? Vamos trocar de identidade primeiro. Lembre-se, de agora em diante, você será conhecido como Killer B do Shinobi das Nuvens na Terra da Grama, enquanto eu serei conhecido como Dodai do Shinobi das Nuvens. Depois, você comprará 2 conjuntos de roupas e trocará o traje ninja da Vila da Folha. Enquanto falava, Yoichi tirou 2 bandanas do Shinobi das Nuvens de sua bolsa de ferramentas ninja, obtidas em missões anteriores. Este armazém é onde Iwata armazena sua comida e remédios, com a intenção de vendê-los para o país da Terra. Coincidentemente, meu clone das sombras encontrou 2 pessoas do país da Terra enquanto coletava informações, e elas foram respeitosamente escoltadas até um hotel pelo pessoal de Iwata. Amanhã à noite explodiremos este lugar. Então, nossos corpos principais se transformarão em pessoas da Terra e confrontarão Iwata para interrogatório. Quando chegar a hora, permaneçam em silêncio e deixem tudo comigo. Então, de repente, faça o clone das sombras aparecer. E seu clone das sombras libere a técnica de liberação de relâmpagos para atrair a atenção daqueles ninjas bucha de canhão da casa de Iwata, enquanto meu clone das sombras vai encontrar o shinobi da grama. Depois que a atenção deles for desviada pelo clone das sombras, dissiparemos a técnica de transformação, e disfarçados de shinobi da nuvem, assassinaremos Iwata Kuma. Lembra, ao sair, grite minha identidade, Dodai da nuvem, entendeu? Killer B? Ah, e quando você fugir em pânico, lembre-se de deixar a faixa na cabeça. Depois de ouvir essa série de planos de ação, a cabeça de Kakashi estava girando, mas ele ainda conseguiu se lembrar de todas as palavras de Yoichi. Após cuidadosa análise, Kakashi sentiu que o plano havia sido meticulosamente elaborado. Uma vez executado, ele prenderia Iwata Kuma continuamente como uma rede de pesca. E no final, até incriminou o shinobi da nuvem. Se o país da Terra descobrisse, não suspeitaria da Vila da Folha. É uma ótima equipe a qual fui escalado.
Kakashi respondeu às palavras de Uchiha Yoichi preparando-se conforme as instruções. Enquanto isso, Yoichi também não ficou parado. Munido do mapa e das informações fornecidas por Kakashi, preparou-se para um novo reconhecimento. No mundo ninja, a sobrevivência dependia principalmente da inteligência. Contanto que a inteligência fosse precisa e os preparativos fossem feitos com antecedência, mesmo sob a influência de um Kage, ainda era possível superar. Então, sempre que Yoichi saía em missão, ele era cauteloso ao confirmar as informações. Era muito fácil morrer naquele mundo, ser descuidado não era uma opção. Além disso, Yoichi também utilizava tecnologia ninja. Embora telescópios existissem há muito tempo no mundo ninja, eles raramente eram vistos entre os ninjas. Da última vez que deixou a vila, encontrou um artesão que lhe fez um telescópio 20 vezes mais potente. Ele conseguia enxergar até 2 ou 3 quilômetros de distância. Desde que não houvesse obstruções, era ainda mais forte do que muitos usuários do Byakugan. Depois de confirmar que a rota do mapa estava correta, Yoichi encontrou um lugar relativamente alto e observou os movimentos da casa de Iwata com o telescópio. Cabelo ruivo, e que ninjutsu ela está usando? Yoichi notou um shinobi da grama desconfiado. Após observá-lo por um tempo, percebeu que o shinobi da grama parecia realizar ninjutsus em intervalos regulares, com uma frequência que lembrava um pouco os ninjutsus sensoriais. Se ela for realmente uma ninja sensorial, Kakashi não seria descoberto? Bem, é melhor testar. Posteriormente, Yoichi usou um clone das sombras para mandá-lo para perto da casa de Iwata e usou ninjutsu novamente. Desta vez, Yoichi observou atentamente a distância. Após seu clone de sombra usar ninjutsu, imediatamente 2 shinobi da grama, acompanhados por uma shinobi da grama ruiva, saíram da casa de Iwata e se dirigiram ao local de seu clone de sombra. É realmente uma ninja do tipo sensorial. Cabelo ruivo, uma mulher. Será que ela é a mãe de Karin? Após dissipar o clone das sombras, Yoichi refletiu. Ninjas sensoriais eram muito raros, mesmo em Konoha, e muito menos na vila Shinobi da Grama. Se houvesse alguns, seria considerado sorte. E ela tinha cabelos ruivos. O plano precisa mudar um pouco. Essa ninja também é um alvo. Primeiro, vamos capturá-la e depois esclarecer. Se ela realmente fosse a mãe de Karin, suas habilidades seriam incrivelmente valiosas. Poderosas habilidades de cura, capacidades sensoriais e possivelmente técnicas de selamento latentes. Talvez tenhamos que mudar o plano. Vamos voltar e discutir com Kakashi. Originalmente, Yoichi planejava matar Iwata Kuma, jogar a culpa no shinobi da nuvem e ir embora. Mas agora, eles também precisavam sequestrar outra ninja. Depois que Kakashi retornou, Yoichi compartilhou seus pensamentos com ele, mas ele apenas mencionou que a ninja ruiva do shinobi da grama era uma ninja sensorial, sem revelar a possibilidade de ela ser do clã Uzumaki. Capitão, não parece certo sequestrar uma mulher durante uma missão. Sugiro que esperemos até o fim da missão. Kakashi, questionar as intenções do capitão sem entendê-las não é certo. Suspeitar que ele tenha intenções maliciosas é ainda pior. Depois de cantarolar, Uchiha Yoichi continuou. Você não entende o valor desta ninja. Depois que a capturarmos, confirmarei seu valor cuidadosamente. Mas por enquanto vamos seguir meu plano. Vamos reorganizar o plano agora, adiar o cronograma e a propósito, me entregar suas etiquetas explosivas. Yoichi estendeu a mão para Kakashi pegar as etiquetas explosivas. Embora houvesse incidentes com bombas humanas no mundo ninja, lidar com shinobi da grama deveria pegá-los desprevenidos. Se não desse certo, ainda assim eles ficariam assustados. Depois de discutir cuidadosamente seus respectivos papéis, Yoichi se disfarçou e saiu. Ele tinha acabado de aprender o Sharingan Genjutsu antes da missão. Controlar a taxa de sucesso dos ninjas não podia ser garantido 100%, mas para samurais errantes, definitivamente não era problema para Yoichi. Capítulo 27. Depois de esperar por 2 dias, Yoichi finalmente aproveitou a oportunidade. Um dos samurais do clã Iwata saiu, Yoichi o avistou e o seguiu. Depois de se distanciarem consideravelmente da residência Iwata, ele encontrou uma oportunidade quando não havia ninguém por perto. O samurai do clã Iwata foi capturado diretamente por Kakashi usando o estilo terra e levado embora. Se estamos apenas cumprindo a missão, não há necessidade de complicá-la tanto, Kakashi não pôde deixar de comentar. De acordo com os requisitos da missão, se eles lidassem apenas com Iwata Kuma, poderiam ter simplificado significativamente o plano de Yoichi, poupando de muitos problemas. Não questione o plano do capitão Kakashi. Aprenda com ele. Se não for mais cuidadoso, acabará custando vidas quando liderar missões no futuro, disse Yoichi. Depois disso, Yoichi usou seu Genjutsu Sharingan para extrair todas as informações sobre o clã Iwata, incluindo os detalhes mais importantes sobre os guarda-costas de Iwata Kuma. Por fim, ele também perguntou sobre o paradeiro do tesouro do clã Iwata. Kakashi, que ainda era jovem, não pôde deixar de demonstrar desdém ao ouvir isso. No entanto, Yoichi não se importava nem um pouco. Depois de se tornar um ninja, você não deve se considerar um homem justo. Ninjas, para dizer o mínimo, eram pacificadores extraordinários, mas, para ser franco, eram instrumentos nas mãos da classe dominante. O dinheiro podia fazer muitas coisas. Metal para chakra, remédios secretos, contratar outras pessoas para fazer tarefas. Tudo isso exigia dinheiro. Após obter as informações, Yoichi implantou comandos em sua mente usando Genjutsu e então o fez trazer outro amigo samurai.
a quem ele também controlava com seu Genjutsu Sharingan. Yoichi deu etiquetas explosivas para ambos e os instruiu a mantê-las escondidas. Posteriormente, ele também capturou 2 mercadores mantidos pelos nobres do país da Terra. Somente após obter todas as informações, ele e Kakashi se prepararam para executar o plano. Na calada da noite, a capital da Terra da Grama de repente ressoou com uma explosão estrondosa, acordando muitos de seu sono. O armazém do clã Iwata explodiu repentinamente, matando instantaneamente metade das pessoas que estavam lá dentro. Os que sobreviveram ficaram atordoados e perplexos por um momento. Assim que se recuperaram do choque, esses membros do clã Iwata começaram a exigir em voz alta que se reportassem ao chefe do clã. Todos tinham uma ideia aproximada do valor dos bens ali dentro, pelo menos 100 milhões. Se perdessem na explosão, suas famílias inteiras sofreriam. Chefe do clã, chefe do clã. O supervisor do armazém correu de volta para a residência Iwata, com o rosto tomado pelo pânico, e gritou alto. Quando Kuma saiu, desatou a chorar e a cuspir ranho, gritando: chefe do clã, a situação está feia. O armazém explodiu de repente, e tudo lá dentro foi reduzido a cinzas. O que? Ao ouvir a notícia, Kuma quase perdeu o fôlego. Todos os bens que ele havia comprado recentemente estavam armazenados no armazém, e com essa explosão, os bens da família Iwata diminuíram em pelo menos 50%. O que aconteceu? Kuma rugiu com os olhos vermelhos, mas o supervisor do armazém não conseguiu dar nenhuma explicação. Ele implorou por misericórdia de joelhos, repetindo repetidamente apenas uma coisa: esperava ser perdoado por sua vida. Saiam daqui, levem-me para o armazém e reúnam todos para apagar o incêndio. Se meus bens não puderem ser salvos, toda a sua família cometerá seppuku. Kuma disse com raiva, e então saiu apressadamente, sem nem mesmo vestir suas roupas. No entanto, um robusto shinobi da grama bloqueou o caminho de Kuma e lhe disse: Senhor Iwata, isso pode ser obra de inimigos. Mencionei a você há alguns dias que ninjas têm aparecido com frequência perto de sua casa. Kuma lembrou-se de repente disso, mas aqueles bens eram muito importantes para ele. Embora a vida fosse preciosa, o dinheiro era igualmente precioso. Kakutaro, mande todos os guardas da casa me seguirem. Vocês também, venham comigo até o armazém. Isso é muito importante para mim. Iwata-sama. Não diga mais nada, vamos logo. Vendo a determinação de Kuma, os shinobi da grama pararam de tentar dissuadi-lo e só puderam convocar sua equipe. Então, todos os guardas da casa Iwata seguiram Kuma para fora. Entretanto, na metade do caminho, a equipe de Kuma foi repentinamente interceptada por várias pessoas que o repreenderam em voz alta. Iwata-kun, venha e explique. Naturalmente foi Yoichi quem falou. Tendo obtido informações por meio de Genjutsu e disfarçado de comerciante do país da terra, ele sabia exatamente quando ser arrogante e quando ser cauteloso. Por que você está me bloqueando? Deixe Kuma sair e me ver. É Tsushijiro, oh não, como eles receberam a mensagem tão rápido. Kuma achou que era ruim, mas ordenou aos guardas que deixassem o grupo de Tsushijiro entrar e então se desculpou com uma cara de culpa, dizendo: Jiro-san, está tão tarde. Não diga isso, Iwata-kun. Eu não sou tolo. Meus subordinados acabaram de me informar sobre a explosão no seu armazém. Ainda podemos entregar as mercadorias que combinamos? Lembre-se, eu já paguei por elas. Você conhece a relação entre o ministro Kawakami e a vila de Iwata. Se esta remessa de mercadorias atrasar, os próximos visitantes serão ninjas de Iwa. Jiro-san, não se preocupe, vou ver imediatamente. Prometo que vou deixar você levar as mercadorias a tempo. Enxugando o suor frio da testa, Kuma gritou apressadamente para seus subordinados: apressem-se, apressem-se. Ninguém ousou olhar ou ouvir mais, incluindo a equipe shinobi da grama. Para os ninjas da grama, a vila de Iwata não era algo que pudessem provocar. Se falassem demais, poderiam se meter em grandes encrencas. Conforme eles se aproximavam do armazém de Iwata, de repente 2 figuras surgiram da escuridão, gritando matem, e atacaram a equipe de Iwata. Raiton, Jibashi, Articomonin, Raizanzan. Foi apenas um golpe normal de chakra com liberação de relâmpago, mas o clone das sombras de Uchiha Yoichi gritou alto deliberadamente para jogar a culpa no Komonin. Eles são inimigos, Sr. Iwata, tenha cuidado. O shinobi da grama, Kakutaro, gritou alto e depois praguejou consigo mesmo. Como Kuma provocou os ninjas de Kumo? Além disso, aquele envolto em raios provavelmente estava no modo de chakra liberação de raios dos ninjas de Kumo. 4 ninjas da grama formaram uma equipe, protegendo a frente da carruagem de Kuma. No entanto, os outros guardas do clã Iwata não eram páreo para os clones das sombras de Kakashi e Yoichi. Mesmo sendo clones das sombras, ainda eram de nível Chunin, sem mencionar que Yoichi tinha a força de um Jounin especial. Com exceção dos 2 samurais controlados por seu Sharingan, que se aproximaram lentamente dos ninjas da grama, os outros eram basicamente impotentes contra os clones das sombras de Kakashi e Yoichi. Droga, não seja tão arrogante como Nino. O ninja da grama Kakutaro gritou alto e em seguida formou selos com as mãos, criando uma dúzia de bolas de fogo em forma de lanterna ao seu redor. Katon, Endan. Capitão, deixe-me ajudar também. Katon, Gokakyu no Jutsu. Kakutaro e outro ninja da planta avançaram para usar ninjutsu, suprimindo diretamente os clones das sombras de Kakashi e Yoichi. Sob o ataque combinado do ninjutsu de liberação de fogo e dos ataques dos outros, os 2 clones das sombras pareciam estar em perigo. Entretanto, naquele momento, o verdadeiro Yoichi fez um sinal para Kakashi com os olhos, e Kakashi, entendendo sua intenção, imediatamente formou selos com as mãos.
Doton, Duryu é que uma alta muralha de terra se ergueu de repente, separando a carruagem do campo de batalha à sua frente. Enquanto isso, o corpo de Yoichi se precipitava com um raio ofuscante, e seu golpe veloz decapitou Kuma e outro ninja da planta de uma só vez. Seus olhos instantaneamente se transformaram em Sharingan, e ele lançou um genjutsu contra a ninja ruiva da planta, fazendo-a perder a capacidade de resistir. No mesmo segundo em que Kakashi usou o ninjutsu do estilo terra, os dois samurais controlados por seu Sharingan também largaram suas armas e investiram contra os dois ninjas da planta. Boom! Capítulo 28. Kakashi, coloque esses itens no pergaminho de armazenamento. Acertaremos as contas quando sairmos daqui. Após matar Kuma, Yoichi e Kakashi chegaram ao tesouro da família Iwata. Como Kuma levou a maioria dos guardas consigo ao partir, a mansão da família Iwata estava estranhamente vazia. Ninguém podia detê-los, mesmo usando bastante chakra. Os olhos de Kakashi estavam um tanto ofuscados pelas pilhas de dinheiro à sua frente. Ele havia ganhado apenas alguns milhares de ryu completando missões de nível D antes, mas agora havia dezenas de milhões bem à sua frente. Tudo porque o capitão me mandou fazer. Eu realmente não queria fazer isso. Kakashi consolou-se mentalmente enquanto rapidamente pegava o pergaminho de armazenamento e selava o dinheiro, as joias e outros itens do tesouro nele, sem deixar nada para trás. Depois de terminar de arrumar as malas, Kakashi guardou cuidadosamente o pergaminho em sua bolsa ninja e virando-se, viu o olhar desdenhoso de Yoichi. Imediatamente disse seriamente: não podemos deixar pistas. Vamos sair daqui primeiro e ir para a cidade Sancho. Depois de dizer isso, Yoichi e Kakashi pularam no telhado e seguiram direto para os arredores da cidade. Quanto à cidade Sancho, era uma pequena cidade na fronteira entre o país da grama e o país da terra. 80 quilômetros ao sul de Cidade Sancho ficava uma importante rota de transporte conectando o país da terra e a terra da grama, a Ponte Canabi. Quando os guardas restantes da família Iwata retornaram, tudo o que encontraram foi a mansão vazia que havia sido saqueada. Ao ver a mansão devastada, o líder dos guardas não conseguiu evitar o pânico e saiu correndo, gritando: vão, avisem o daimyo. Isso tudo é obra do Shinobi das Nuvens. Do outro lado, os Shinobi da Vila das Nuvens que estavam perseguindo Yoichi também chegaram à Terra da Grama. Entretanto, ao chegarem, eles perderam as informações específicas sobre Yoichi e precisaram enviar alguém para coletar informações. Você descobriu onde está o Uchiha? Ai-sama, Ozai-sama, recebemos informações indicando que ele está em missão na Terra da Grama. Enviamos pessoas para descobrir sua localização exata. Ai respondeu ao ouvir isso: a Terra da Grama? Não é tão ruim assim. Depois de matá-lo, vá embora imediatamente. Seria problemático se ele estivesse em Konoha. Ozai se sentiu culpado e um pouco ansioso para fazer uma contribuição, então ele falou com Ai. Ai-san, que tal eu limpar alguns postos avançados na fronteira de Konoha? De jeito nenhum, Ozai-sama. Uma Shinobi da nuvem falou: não temos justificativa adequada. Se fizermos isso, Konoha retaliará da mesma forma, e o atrito entre os dois países pode se transformar em uma guerra. Se estivessem perseguindo alguém que praticasse o modo de chakra do estilo relâmpago, a Vila das Nuvens certamente teria justificativa. No entanto, se eles limpassem os postos avançados da fronteira de Konoha por esse motivo, Konoha veria isso como um ato de provocação à guerra. Naquela época, as duas principais vilas Shinobi definitivamente entrariam em guerra, e a Vila Iwa ficaria feliz. Ai disse: Ozai, primeiro mate o Uchiha que obteve a técnica secreta de você. Entendo, Ai-san. A equipe de 7 Shinobi da nuvem consistia em um membro responsável pela comunicação da vila, 2 pela transmissão de informações e 4 lutadores fortes. Depois de um tempo, o Shinobi da nuvem que havia coletado informações retornou, mas sua expressão era sombria. Ao entrar, ele disse: Ai-sama, a situação está ruim. A capital do país da grama está espalhando rumores de que nós, o Shinobi da nuvem, matamos o ministro da família Iwata no país da grama. Saqueamos as propriedades da família Iwata e matamos os parentes do ministro do clã Kava no país da terra. Droga, por que não fui informado dessa missão? Ai ficou atordoado com isso e imediatamente exclamou com raiva. Então, olhou para sua companheira que balançou a cabeça, indicando que também não sabia. Se realmente existisse tal missão de assassinato, devia ser uma missão de classificação AOS, e quase toda a Terra da Grama ficou sabendo. Dentro da Vila das Nuvens, pôde-se determinar que a missão havia fracassado. Ai-sama, provavelmente são outras aldeias Shinobi nos incriminando. Afinal, antes de chegarmos à Terra da Grama, o Lorde Raikage não nos avisou. Deve ser outra pessoa querendo nos incriminar. Esse desgraçado. Não deixe eu te pegar. De repente, o companheiro imaginou: Ai-sama, será que aquele Uchiha aprendeu o modo de chakra do estilo relâmpago? Essa é a técnica característica do Lorde Raikage. Se alguém a usa, é fácil confundir com algo nosso. Ao ouvir isso, a maioria dos outros Shinobi da nuvem perceberam, e então todos mostraram expressões de raiva. Roubando sua técnica secreta e depois manchando o nome da Vila das Nuvens assassinando nobres, que bastardo. Reúna informações sobre esse cara rapidamente. Depois de encontrá-lo, quero arrancar os olhos dele. Sim, Ai-sama. Yoichi e Kakashi chegaram à cidade Sancho e encontraram um lugar para ficar em uma pousada. Uma vez na pequena cidade, eles trocaram seus trajes ninjas, e com o uso do jutsu de transformação, ninguém poderia imaginar que os três eram ninjas.
Após entrar na sala, Yoichi liberou a transformação e dissipou o genjutsu na shinobi ruiva da grama. Após se libertar do genjutsu, a shinobi ruiva imediatamente deu um passo para trás, mas logo se encostou na parede. Não fique nervoso. Vou lhe fazer algumas perguntas. Se responder errado, você se tornará uma medalha de honra para meu subordinado aqui. Yoichi apontou para Kakashi, que lhe lançou um olhar inexpressivo ao ouvir suas palavras. A shinobi ruiva olhou para Yoichi e Kakashi com um pouco de medo nos olhos e então assentiu silenciosamente. Então Yoichi foi direto ao ponto e perguntou: Você é do clã Uzumaki? No esquadrão de shinobi da grama, você deveria ser o ninja sensor, e as marcas de dentes no seu braço deveriam ser capazes de curar feridas rapidamente. Então você foi tratado como um pacote de cura pelo shinobi da grama. As palavras de Yoichi fizeram a ninja ruiva tremer por inteiro. Kakashi, que estava parado ao lado, também pareceu mais sério ao ouvir isso. Não é de se admirar que o capitão insistisse em trazer de volta aquela ninja. Do clã Uzumaki, ninja sensorial e com a capacidade de curar ferimentos rapidamente com apenas uma mordida. Kakashi percebeu o valor daquela ninja depois de ouvir tudo isso. Não era algo com que uma missão de rank B pudesse se comparar. Eu sou do clã Uzumaki. Seu nome? Mina. Você tem algum parente entre o shinobi da grama? Não. Então você não pode voltar para o shinobi da grama. Volte comigo para Konoha. Assim que Yoichi terminou de falar, sentiu uma ponta de resistência nos olhos de Mina. Ele pensou em uma possibilidade e continuou. Para ser mais preciso, volte comigo para os Uchiha. Há muitas pessoas entre os Uchiha que não têm boas relações com Konoha. Eu sou uma delas. Se você voltar comigo para os Uchiha, não precisa se preocupar com o que Konoha fará com você. Ao ouvir as palavras de Yoichi, Kakashi imediatamente esfregou as têmporas. Ele sabia que o relacionamento de Yoichi com a vila não era dos melhores, mas, falando tão abertamente, era muito suspeito de traição. Além disso, ele também mencionou que muitas pessoas entre os Uchiha eram assim, o que tornava difícil para Kakashi, como ninja de Konoha, simplesmente deixar passar. Mina, por outro lado, estava considerando. Se ela dissesse que queria ir embora, não seria muito realista. A outra parte sabia que ela era do clã Uzumaki e tinha muitas habilidades. Se ela tentasse ir embora, poderia ser esfaqueada diretamente. Mas Mina também não gostava de Konoha. Caso contrário, ela poderia ter ido diretamente para Konoha depois de fugir de Uzushogakure. Por que se preocupar em atravessar o país do fogo para chegar ao país da grama? No entanto, as palavras de Yoichi sobre seu relacionamento não tão bom com Konoha a convenceram. Depois de pensar por alguns minutos, Mina finalmente falou: Ok. Capítulo 29. O esquadrão da dupla em missão, de repente ganhou um reforço, alguém de fora da vila. Isso era tecnicamente uma violação grave do manual ninja. Kakashi estava prestes a dizer algo quando Yoichi o interrompeu. Kakashi, você precisa aprender a se adaptar. Mina se tornou membro do clã Uchiha no momento em que concordou. Além disso, Mina é uma ninja sensorial. Você precisa entender o quanto o ninja sensorial pode ajudar em uma missão. Aprenda, Kakashi, aprenda. Quando Yoichi disse isso, o coração de Mina tremeu e ela abaixou a cabeça. No mundo ninja, chamar alguém de outro clã de seu geralmente significa que ele se casou com alguém do clã, como Uzumaki Mina se tornando Uchiha Mina. No entanto, Yoichi não tinha tais intenções. Ele pensou em tomar Mina como uma espécie de vassala e então confiar ao ancião o treinamento dela. Definitivamente haveria um lugar para Mina em seu esquadrão no futuro. Mina aceitou o convite de Yoichi em parte porque não estava se divertindo na Vila Ninja da Grama. Depois que suas habilidades foram expostas, os ninjas da grama a trataram como um saco de sangue ambulante. Felizmente, Mina não havia revelado sua técnica de selamento, ou a Vila Ninja da Grama a teria despojado de todo o seu valor. Mina, qual é o seu alcance sensorial? No máximo 3 a 4 quilômetros. Só despertei essa habilidade há 2 meses e ainda não sou muito proficiente, disse Mina, um tanto envergonhada. Ela não entendia bem o mundo ninja, mas quando contou a Kikawa sobre a Vila da Grama, ele respondeu com desdém. Isso é realmente inútil. Então, Mina pensou que sua capacidade sensorial não estava bem desenvolvida. 3 a 4 quilômetros? Kakashi ficou chocado sob a máscara. Tal alcance sensorial já era muito poderoso. Ele se lembrou de seu pai mencionando que o Byakugan dos Hyuga geralmente conseguia observar um alcance de 1 a 2 quilômetros. Além disso, Mina havia acabado de despertar essa habilidade, e parecia que ela se tornaria ainda mais forte no futuro. Até Kakashi sentiu inveja ao ouvir isso. As habilidades da linhagem dos clãs Uzumaki, embora não voltadas para o combate, eram assustadoramente fortes. Pensando nisso, Kakashi sentiu que Yoichi poderia ter ouvido falar sobre as habilidades do clã Uzumaki e, portanto, queria levar Mina embora imediatamente ao vê-la. Embora isso fosse tecnicamente contra as regras da Vila da Folha, pelo menos dobrava a taxa de sucesso da missão. Nossa próxima missão é aqui, um posto avançado dos ninjas da rocha. De acordo com o tratado revisado após a Segunda Grande Guerra Ninja, cada vila ninja só pode construir postos avançados dentro de seu próprio país. Mas desta vez os ninjas da rocha construíram um posto avançado na Terra da Grama e Yoichi explicou a missão, principalmente para Mina ouvir. Quanto a quebrar as regras. Contanto que conseguisse completar a missão era tudo o que importava. Ele não deixaria nenhuma regra o restringir. Se não fosse por Yoichi precisar da experiência de combate, ele não se daria ao trabalho de sair para cumprir missões em troca de tais recompensas.
No entanto, a missão tinha outro benefício para ele: saque legal. Todo saque obtido durante a missão, além das recompensas da missão, poderia ser entregue à Folha, mas somente se você quisesse. Simplificando, esta missão é lembrar os ninjas da Pedra do Tratado e exterminar o posto avançado na Terra da Grama. Geralmente, um posto avançado tem apenas um esquadrão Chunin. É improvável que haja um Jonin, mas para garantir, disse Yoichi, virando a cabeça para olhar para Mina, que ouvia atentamente e disse: Mina, você consegue sentir quanto chakra o alvo tem? Eu deveria conseguir, mas preciso me aproximar. Se estiver no limite do meu alcance, a detecção fica muito vaga. Tudo bem, quando chegar a hora, use-me como referência para sentir o número de ninjas e seus níveis de chakra. Yoichi também atribuiu uma tarefa a Mina. Uma grande quantidade de chakra não significa necessariamente força, mas uma pequena quantidade de chakra significa que o ninja provavelmente é fraco. Eles não seriam capazes de usar muitos jutsus, muito menos de se envolver em qualquer sondagem pré-combate. Descanse esta noite e partiremos amanhã. Vou sair um pouco. Não se preocupe comigo, disse Yoichi antes de se preparar para sair. Kakashi inicialmente queria perguntar a Yoichi sobre seu propósito e segui-lo. No entanto, reconsiderou após receber um olhar. Deixando o local de descanso, Yoichi correu cerca de 6 ou 7 quilômetros para o sul. Havia uma depressão na montanha por onde haviam passado durante o dia, e ele parou ali. Já estou longe o suficiente, espero que minha primeira invocação não seja uma decepção. Yoichi pretendia testar sua habilidade de invocação aleatória, renovando a habilidade já que nunca a havia usado antes. Ele ficaria um tanto descontente se não a utilizasse. Venha do outro mundo, invoque. Uchiha Yoichi gritou alto, como exigido pela roleta dos superpoderes, que sempre conseguia introduzir alguma novidade. Depois de dizer essas palavras, uma grande matriz de invocação apareceu na frente de Yoichi, seguida por um som estrondoso e uma explosão de luz roxa e fumaça da matriz de invocação. Após o aparecimento da matriz de invocação, Yoichi recuou rapidamente. No entanto, de repente percebeu que ainda havia uma notificação de invocação no painel da roleta de superpoderes, então o abriu para verificar. As cabras da montanha da Floresta dos Elementos, antigamente, eram caçadas por várias raças que pretendiam caçá-las usando seus chifres robustos, mas descobriram que seus chifres não ofereciam proteção. Elas só podiam confiar em seus instintos para sobreviver sob a proteção de espíritos elementais. A carne é extremamente deliciosa, graças à vida na floresta rica em elementos mágicos. Comer sua carne pode restaurar a vitalidade rapidamente. Observação: invocação registrada pode ser invocada repetidamente ou reinvocada. É esta a introdução. Eu invoquei um espeto de cordeiro? Yoichi torceu a boca. Depois que a fumaça se dissipou, ele viu a cabra montesa que acabará de invocar. Sua aparência era realmente requintada, pertencente à mais refinada entre as cabras. Além disso, sua lã era branca como flocos de neve. No entanto, parecia não ter capacidade de combate, como mencionado na introdução. Chiar. Uma onda de relâmpagos envolveu Yoichi, e ele apareceu instantaneamente ao lado da cabra, pressionando-a com uma das mãos. A cabra, subitamente atacada, entrou em pânico, agitando os 4 cascos na tentativa de escapar. No entanto, sua força não era páreo para a de Yoichi. Lutando por um tempo, ela ainda não conseguia se libertar. Yoichi agora tinha certeza de que aquela cabra montesa da Floresta dos Elementos não tinha absolutamente nenhum poder de combate. Minha primeira invocação é um cordeiro. Devo me considerar sortudo? Como ele não invocou uma fera exótica poderosa, ainda era aceitável. Se tivesse invocado, teria sido problemático para ele, pois encontrar uma que lhe servisse imediatamente era improvável. Yoichi aplicou um pouco mais de força com a mão, matando a cabra diretamente, e então a guardou em um pergaminho de armazenamento, pronto para saborear a carne extremamente deliciosa da cabra montesa quando surgisse a oportunidade. Capítulo 30. Mina, você consegue sentir o número de indivíduos dessa distância? São 6 indivíduos no total, mas seus níveis de chakra não são tão altos quanto os seus. 2 deles são semelhantes a Kakashi-kun, e os 4 restantes não estão no mesmo nível dele, Yoichi-sama. Uzumaki Mina, utilizando suas habilidades. Sentiu brevemente o número de indivíduos e seus níveis de chakra no posto avançado dos ninjas de Iva e repassou a informação para Yoichi. A distância daqui até o posto avançado dos ninjas de Iva ultrapassa 1 quilômetro. Se estivessem mais perto, a percepção sensorial de Mina seria ainda mais nítida. Um pouco inesperado, mas ainda não chegou ao nível de 2 esquadrões. Vou atrair o fogo frontal deles mais tarde. Após uma rápida observação através de binóculos, Yoichi continuou falando com Kakashi. O inimigo não detectou nenhum shinobi. Kakashi, você lida com os 2 shinobi de nível inferior com seu jutsu de terra e depois me ajuda com o ninjutsu. Tendo dominado o modo de chakra de liberação de relâmpago, seja em termos de velocidade ou defesa física, ele era adequado para atrair fogo frontal. Além disso, a liberação de relâmpago neutralizava a liberação de terra, deixando os ninjas de Iva mais preocupados ao encontrar ninjas da nuvem que praticavam o modo de chakra de liberação de relâmpago. Você se lembra do que eu disse? Ao ouvir isso, Kakashi respondeu com sua expressão inexpressiva de sempre. Claro, capitão. Desta vez, eles não precisavam usar as bandanas dos ninjas da nuvem. A missão era eliminá-los todos, usar bandanas ou não fazia sentido. Após finalizar os detalhes, os 3 indivíduos se dispersaram.
Mina não precisaria fazer nada, ela era responsável por proteger o perímetro. Kyoichi não era habilidoso em furtividade, e o posto avançado dos ninjas de Iva não estava completamente desprovido de vigilância. Assim que Kyoichi se aproximou a 800 metros, foi detectado pelos ninjas de Iva responsáveis pela vigilância. Inimigos. Assim que o ninja de Iva responsável pela vigilância enviou o sinal, Kyoichi abandonou a furtividade, com o corpo pulsando com raios. Ele avançou em direção ao posto avançado ninja de Iva com a velocidade da luz. Inimigos. Preparem-se para o combate. Formação B. Ao ouvir a transmissão de seus companheiros ninjas de Iva do lado de fora, o líder do posto avançado imediatamente deu ordens. Em seguida, um grupo de indivíduos emergiu rapidamente do subsolo. No momento em que deixaram o posto avançado, testemunharam um raio vindo em direção aos seus companheiros de aldeia, que estavam de guarda do lado de fora. A velocidade concedida pelo modo de chakra de liberação de relâmpagos estava além da capacidade de reação de shinobi comuns. Além disso, os ninjas de Iva que guardavam do lado de fora eram meramente de baixa patente. Ao testemunharem Kyoichi avançando em direção a eles a uma velocidade incrível, o medo surgiu dentro deles. Droga, morra! Shuriken, etiquetas explosivas. No entanto, esses ataques representavam uma ameaça mínima ao Sharingan de Kyoichi. Durante seu treino de esgrima, ele havia enfrentado 3 ataques de Shuriken de Kakashi, que eram muito mais perigosos do que os que ele enfrentava agora. Ele se esquivou para a esquerda e para a direita, aparando e golpeando com a espada. Nem mesmo os explosivos representavam grande ameaça para Kyoichi. Nesses breves segundos, Kyoichi já havia reduzido a distância até os ninjas de Iva que guardavam o posto avançado para menos de 5 metros. Essa distância parecia a chegada do ceifador, fazendo com que os ninjas de Iva que os guardavam perdessem todos os pensamentos de resistência. Parar. Desta vez eu vou morrer, pai e mãe. Enquanto esse pensamento lhe passava pela mente, o ninja de Iva que o guardava sentiu uma sensação de tontura. Em meio à rotação, ele pareceu ver seu próprio corpo, a figura aterrorizante de momentos antes, e seu capitão e companheiros de equipe à distância. Seu desgraçado. O líder do posto avançado dos ninjas de Iva emergiu com uma expressão sombria. Inicialmente ele pensou que fossem os ninjas da nuvem que os estavam atacando, especialmente com aquele jutsu pulsante de raios que parecia exclusivo deles. Entretanto, ao ver o Sharingan de Kyoichi, o capitão do time ninja de Iva parou de falar novamente, seu rosto ficou feio quando ele disse: "Eu acabei de dizer para você parar. Enganar." Depois que Kyoichi praguejou, seu corpo mais uma vez foi tomado por raios e eletricidade, avançando em direção ao time de ninjas de Iva. Modo de chakra de liberação de relâmpago, ataquem juntos, liberação de terra, parede estilo terra. Após a ordem do ninja de Iva capitão, ele formou selos de mão com ambas as mãos e então rapidamente pressionou as palmas no chão. Instantaneamente uma enorme trincheira apareceu na terra, acompanhada de vibrações intensas, impedindo diretamente o avanço de Uchiha Kyoichi. Havia uma animosidade considerável entre os ninjas de Iva e os ninjas de Kumo. Então os ninjas de Iva já eram hábeis em combater o modo de chakra de liberação de relâmpagos dos ninjas de Kumo. Parede estilo terra e palma parede estilo terra. Uma obstruía a linha de visão, e a outra dificultava a velocidade da investida, o que era extremamente eficaz contra os ninjas de Kumo, que só sabiam atacar de frente. Entretanto foi quando os ninjas de Iva estavam reunidos, e Kyoichi não era um ninja de Kumo. Liberação de fogo, grande técnica de bola de fogo. Depois de formar selos de mão, uma grande chama ardente de cerca de 4 ou 5 metros de diâmetro avançou em direção ao ninja de Iva. Mas o alvo de Kyoichi não era o capitão ninja de Iva, mas seus 4 companheiros ao redor. Desviar. Um dos ninjas de Iva gritou alto, mas quando eles pularam para o lado encontraram dezenas de shurikens voando em sua direção, e essas shurikens colidiram no ar, alterando sua trajetória, causando arrepios instantâneos na espinha dos ninjas de Iva. Eles planejaram originalmente contra-atacar com shurikens, derrubando todos os shurikens lançados por Uchiha Kyoichi, mas não esperavam que seus shurikens colidissem no ar, mudando sua trajetória. Rápido desvie. Agora eles só podiam rolar no chão assim que pousassem, caso contrário, seriam perfurados pelas shurikens. Embora a esquiva parecesse um tanto desagradável, não havia necessidade de se preocupar com as aparências no campo de batalha. A sobrevivência era a principal prioridade. Entretanto, depois de rolarem no chão para evitar as shurikens, os pés descalços de 3 ninjas de nível inferior foram repentinamente agarrados por um par de mãos que emergiam do chão, fazendo-os entrar em pânico. Ao mesmo tempo, uma voz veio do subsolo. Uma das regras ninjas é que mesmo em combate com o inimigo, é preciso estar sempre vigilante contra ataques vindos das sombras. Capitão, socorro! Os 3 foram puxados diretamente para o subsolo, e antes que pudessem terminar de implorar por ajuda, sangue jorrou de suas bocas em apenas alguns segundos. Eles desapareceram. Desgraçado! O ninja capitão de Iva praguejou com raiva, mas uma ponta de medo surgiu em seu coração. Hoje, ele provavelmente estava condenado. Enquanto isso, Kakashi emergiu do subsolo, empunhando uma faca curta e mirando em outro ninja de Iva, dizendo: "Capitão, deixe estar comigo." Entendido. Embora Kyoichi quisesse perguntar a Kakashi se seu chakra ainda aguentaria, ele não podia dizer palavras que expunham tais informações na frente de inimigos. "Eu cuido do outro primeiro."
10 minutos depois, todos os ninjas de Iva neste posto avançado foram mortos pela equipe de Yoichi. Vendo que todos os inimigos foram eliminados, Mina saiu das sombras e entregou uma bolsa de água para Yoichi dizendo, capitão, faça uma pausa. Yoichi pegou a água e disse, obrigado. A missão foi cumprida, Kakashi, como algumas pílulas de soldado para restaurar o chakra. Mina, fique de olho no inimigo o tempo todo. Estamos relativamente perto da Terra. Entendido. Depois que os dois responderam, cada um continuou com suas tarefas. Depois de limpar o posto avançado dos ninjas de Iva e retirar todos os itens úteis de dentro, Mina também usou ninjutsu sensorial como de costume. Entretanto, depois que sua capacidade sensorial se expandiu, a expressão de Mina mudou repentinamente. Ela disse rapidamente a Yoichi, capitão, os inimigos estão chegando. São 7 no total, apenas 3 deles têm chakra inferior ao seu, e um deles tem muito mais chakra que você. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.